Olá, sou a doutora Márcia Adelino, médica interna de ginecologia e obstetrícia. Sejam bem-vindos a mais um Momento para a Saúde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os cuidados até após parto, mito e verdade. Bem, o puerpério, também popularmente conhecido como resguardo ou pós-parto, é o período que precede o parto e constitui uma fase de mudanças na mulher. Do ponto de vista fisiológico, é caracterizado por uma série de processos evolutivos e de recuperação do organismo materno. Trata-se de um período que transborda fortes emoções, mudanças, restaurações e interações e constitui assim um grande marco na família. E este período vem acompanhado de algumas crenças e costumes cujos significados são capazes de transcender os eventos fisiológicos. Estes costumes, essas crenças, são passadas de geração em geração, como é o caso de alguns mitos que são passados por algumas famílias nesta fase da mulher. Mitos como a mulher não pode molhar a cabeça, senão vai parar o sangramento e o útero não vai ficar completamente livre. Um mito, um mito, porque até depois do parto o útero ainda está num processo de recuperação, né? Ou está num processo de contração, ou ao contrair o útero, a tendência da mulher sangrar, porque o útero tem que repor, né? No seu estado normal, até repor, então tem que tirar líquido, né? Sim, isto é um mito. Durante o pós-parto acontece a involução uterina. Este processo que ocorre a retração e contração das fibras musculares do útero para a formação do globo de segurança de Pinard e são mais dolorosas durante a amamentação, devido à descarga de ocitocina endógena, a substância que gera a contração, vai fazer com que a mulher sinta algumas cólicas e, por consequência, também vai indo expelindo alguns coágulos. Esse sangramento que vai durar durante alguns dias, nos primeiros dias vai ser um vermelho mais carregado, nos outros dias vai se tornar um marrom mais claro e lá no finalzinho vai se tornar então um branco amarelado. Sim, sim, a bebê gosta da mama da mãe e você não dá conta, ele vai ter um fermento, mas se você dá conta, ele diz para a mamãe lá. Ouvimos também, se o bebê eruptar ou, como se diz, bolsar na mama da mãe, essa mama vai ficar inflamada. Isso é um mito. O que acontece? Esse processo inflamatório, chamado mastite, ocorre devido a uma posição incorreta do bebê, que facilita então a formação de fissuras nos mamilos, pequenas feridinhas nos mamilos, que vão tornar-se então porta de entrada para as bactérias, onde elas vão se proliferar ali no organismo e vai fazer com que ocorra essa inflamação e não porque o bebê eruptou na mama da mãe que vai causar então essa inflamação. É verdade, mas depende da mulher. Se é a mulher que já sofre cesariana, já não pode passar nos banhos quentes, até ao hospital e indica o metro que ela vai fazer. Agora, tiver um palco normal, por exemplo, no meu caso ou no caso da minha família, sentamos no capim de Deus. Então, já, temos que fazer mesmo peços tênues para ver se fechar mais rápido. Ouvimos dizer que se as mulheres, logo após o parto, devem fazer os banhos de assentes na água morna. Muitas pacientes chegam até nós e já com essas recomendações passadas de geração em geração, a avó passou na mãe e a mãe passou na filha, dizendo que logo após o parto deve fazer banhos de assentes na água morna. Isso é um mito. As pacientes não devem fazer banhos de assentes na água morna, sobretudo aquelas pacientes que foram submetidas à episiotomia, que elas foram suturadas, não devem fazer banhos de assentes de água quente, porque senão os pontos podem ceder.
e, por consequência, também podem ter o envelhecimento dos grandes lábios do canal vaginal. Então, evitem fazer os banhos de assentos na água morna. Ouve-se também que a mulher no pós-parto não pode comer peixe, senão vai infectar o útero. Também é um grande mito. As mulheres devem e podem comer peixe, sobretudo porque a partir do peixe nós vamos extrair vitaminas como o ômega 3, o ômega 6, que são essenciais na recuperação. É um mito, né? Mas também não podemos aqui dizer que as mães, né, ou as puérperas devem comer doce de uma forma excessiva, né? Deve equilibrar, como tudo, né? Tem que se equilibrar-se na sua alimentação, mas não é do que trazem cólica, então considero um mito. Ouvimos dizer também que a mulher, logo após o parto, não deve comer doces, sobretudo chocolate, porque o bebê vai ter cólicas e gases. Isso também é um mito. Basicamente, o que é que acontece com as cólicas nos bebês? Acontece devido a uma imaturidade gastrointestinal, que faz com que os bebês tenham cólicas, e não porque a mãe comeu doce demais e por isso causou as cólicas no bebê. Isso é um mito. Uma verdade que se diz é que a mulher no pós-parto não tem desejo sexual. Sim, isso é uma verdade por inúmeros fatores, porque a mulher nesta fase ela está insegura, os hormônios estão em remissão, ela tem mais aquela atenção, está mais virada a atenção aos cuidados do bebê. Depois de falarmos de alguns mitos de pós-parto, vamos falar agora sobre alguns cuidados que devemos ter no pós-parto. Devemos caminhar logo após algumas horas do parto. É importante que a paciente caminhe para evitar alguns riscos de tromboembolismo e acelerar a recuperação. O uso de faixas e cintas modeladoras também são indicados nesta fase. A higiene íntima deve ser mantida. A vulva e o períneo devem ser lavadas com água e sabão logo após a cada micção ou logo após a cada evacuação. Deve ser higienizada essa área. Quanto à alimentação, essa alimentação deve ser rica em proteínas e calorias. Não há restrição alimentar naquelas pacientes que tiveram o parto normal. Logo após o parto, podem começar a alimentar-se. A amamentação é em livre demanda. Quantas vezes o bebê quiser mamar, essa mãe deve amamentar o bebê. As mamas devem estar sempre limpas, devem manter-se limpas, as mamas devem manter-se elevadas num suporte mamário adequado, deve ter um sutiã apropriado para amamentação. Quanto àquelas pacientes que foram suturadas, evitar mesmo fazer banhos de assentos na água quente, devem fazer os banhos ou devem lavar-se com água em temperatura normal para aliviar a dor e também os edemas dessa região. Ah, Evitar pomadas, apenas as lavagens com água e sabão são o suficiente. Bom, quanto à volta à atividade sexual, isso é uma pergunta muito comum e as pacientes têm feito muito. A volta à atividade sexual deve ser logo após 4 semanas do pós-parto. Claro, tudo isso respeitando o conforto e a vontade da mulher.
Contudo, é muito importante que, em caso de dúvida, consultem o profissional de saúde da área. O período pós-parto é um processo fisiológico, social, sobretudo emocional, porque as crenças passadas de geração em geração influenciam significativamente a vivência da mulher nesta fase. Então, não hesitem em procurar o profissional de saúde se tiverem alguma dúvida, se tiverem a passar por qualquer situação que não seja confortável para vocês. É tudo por hoje, vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá.